volta para falar um pouquinho mais sobre o livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estamos neste momento falando sobre o final do item da filosofia, falando sobre evolução, mais especificamente sobre provação. Nós vamos falar aqui algumas perguntas, vamos fazer algumas perguntas no sistema de entrevista. Tem sido essa a nossa dinâmica para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais sobre as respostas que estão no livro. Estamos aqui com o nosso irmão Vadino Floriano, que vai nos ajudar a responder às nossas indagações. Muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Elisângela? Que Deus nos abençoe a todos, que seja um momento produtivo para todos nós. Bom, e como no nosso último vídeo a gente inverteu aí as perguntas 249 e 250, nós vamos começar então aí, Vadino, pela pergunta 250 novamente, ok? Pois não. Bom, aqui na nossa obra O Consolador, a pergunta 250 nos diz o seguinte: como se processa a provação coletiva? Elisângela, nós precisamos remontar aos processos no sentido de avaliar, não de avaliar no campo do julgamento, mas avaliar no campo da observação, do aprendizado, como se processam os erros. Antes de pensarmos nas provações coletivas, precisamos considerar que existem erros que são coletivos, não é? Então, muitas vezes nós temos uma ou mais pessoas que estão errando em conjunto. Por trás dessas pessoas, às vezes, tem outros mentores não é bem a palavra, outros que sugestionam, que incentivam aquele erro, outros que corroboram de qualquer outra forma com aquele erro. Todas essas pessoas envolvidas no erro são responsáveis ou corresponsáveis e vão responder no futuro de acordo com a gradação, de acordo com o estágio de envolvimento com aquele erro cometido lá atrás. Então é muito comum que roubos, que tragédias, que guerras, que processos delicados que aconteceram na história da nossa humanidade, e temos vários processos desses escritos na história, que estes espíritos que cometeram coletivamente o erro, desculpem, venham agora reunir-se num grupo ou de alguma maneira próximos uns dos outros para resgatarem coletivamente. Agora, são processos que sensibilizam demais os nossos corações. E é natural que seja assim. Até o próprio processo da sensibilização corrobora muito para o acréscimo da nossa espiritualidade, corrobora muito com a ciência, que busca outros métodos de evitar aqueles traumas, não é? Existe toda vamos dizer assim, um grupo de benefícios agregados a esses processos que são trágicos, mas que efetivamente produzem a libertação daqueles que se comprometeram e o avanço da sociedade de forma geral. E quando a gente fala assim dessas tragédias, a gente vê que a gente está vivendo um momento de muita falta de fé, né? Exatamente. Então a pergunta 251, ela diz assim: a incredulidade, ela é uma provação? É uma pergunta extremamente interessante, benéfica, linda, não é? Incredulidade. Por outra palavra, nós poderíamos falar sobre ateísmo, o ateu, né? Aquele que não acredita em nada. Existem alguns filósofos, alguns pensadores que dizem assim que talvez fosse bom se até nem existisse religião no planeta. Porque o que acontece com a religião? É um formador de caminho, de dogmas, de scripts que precisam ser cumpridos. Então você cumpre um determinado script, você segue essa religião. Você cumpre outro script, você segue aquela outra religião. Na verdade, a incredulidade talvez, apenas como hipótese, tá bem, Elisângela? A incredulidade possa ser compreendida como uma falta de reciprocidade entre aquela pessoa e as religiões que ele encontrou no planeta. Ou talvez uma dificuldade desta pessoa se encaixar dentro desses scripts, dentro desses caminhos pré-estabelecidos. E ele diz assim: eu não me encaixei nessa, honesta, então eu sou ateu. É apenas uma metodologia ou talvez uma resposta dele para a sociedade, não é? Ou talvez por outro caminho, é apenas também uma segunda linha de pensamento, tá bem? Ele possa ser a dificuldade de ele encontrar o Deus que ele idealiza. Ele tem um Deus dele, uma concepção espiritual dele, e ele não consegue encontrá-la. Esta dificuldade pode levá-lo a esta hipótese de descrença. Agora, quase que poderíamos dizer, a gente não conhece, talvez nem exista o ateu. Porque no fundo,
a percepção da centelha divina, a percepção da espiritualidade, da imortalidade, está inserida em todos nós. Não é um ou outro que nasce. Isto vem desde as épocas primitivas do homem, esta manifestação do homem junto a Deus. Às vezes, naquela encarnação, ele tem um pouco mais de dificuldade de se encontrar, mas não quer dizer que ele seja de todo incrédulo. Certo. Bom, a gente tem aqui uma pergunta 252 que fecha esse item da aprovação, que é uma pergunta bastante complexa. Ela tem, na verdade, são duas perguntas em uma, ela tem duas partes. Então a gente vai fazer aqui a provocação das duas perguntas, ok? Mas depois acho que seria interessante a gente repetir essa segunda pergunta para ficar mais claras as respostas de cada uma das indagações, Ótimo, certo? ótimo. Bom, vamos lá. A pergunta diz assim, ó: somente se recebe a ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas. Além disso, a pergunta diz assim, ó: e considerando a intensidade dessa ou daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Nós te pediríamos a gentileza de você repetir a primeira pergunta apenas. Vamos lá então. Então a primeira pergunta diz assim, ó: somente se recebe a ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas? Na verdade, traduzindo, se pudéssemos, né, traduzir assim com liberdade, seria assim: nós passamos exatamente por aquilo que precisamos passar, não é? A lei do homem erra muito, não é? Às vezes condena até o inocente, não é verdade? A lei do homem penaliza, machuca, maltrata. Nós precisamos não perder de vista de forma alguma, de maneira nenhuma, que Deus não maltrata ninguém. Deus é Pai, Pai de amor e de misericórdia. A lei de Deus não foi colocada ou está gerindo o universo com o objetivo de maltratar ninguém. A lei de Deus, ou a lei divina, ela é reeducadora, ela é reabilitadora. E efetivamente não existem erros. Por que não existem erros? Porque esta lei, ou esta resposta da lei, ou a penalização, ela não é imposta pelo meio exterior, ela é imposta pela minha própria consciência. A gravação da lei, o respaldo que ela tem, a intensidade, a clareza com que eu interpreto essa lei é que faz com que eu efetivamente seja responsabilizado por ela. Então, não existe erro, não existe erro. Nós precisamos acreditar em Deus. Nós estamos no planeta Terra por um motivo justo. Nós estamos na família correta, no tempo correto, no momento exato. Nós estamos mais que tudo no momento mais sublime de toda a nossa vida. E dizemos vida, não no sentido da vida física. Nós dizemos vida em todos os momentos das nossas vidas, em todos os milênios. Nós nunca, Elisângela, tivemos tanta liberdade de expressão como temos agora. Nunca tivemos tanta clareza de raciocínio como todos nós temos agora. Nunca tivemos tantas informações como temos agora. Nós nunca tivemos, não que não tenhamos merecido, mas nós nunca tivemos tanto potencial de sucesso como temos agora. O que precisamos é entender as provações, as expiações, como um momento necessário. Vença isto, vamos vencer essa faixa, tudo vai passar, vamos lutar demais para não nos complicarmos outra vez com a lei, para não criarmos outros processos para o futuro. Vencendo agora, o horizonte clareia, tudo se ameniza e nós vamos para um planeta de regeneração, se Deus quiser, com muito sucesso aí pela frente. Ok, a segunda parte da pergunta, ela vai complementar a indagação, mas tocando num assunto delicado, que é a questão do crime, do suicídio, que diz assim, olha, considerando a intensidade dessa e daquela provação, poderá alguém reencarnar fadado ao suicídio e ao crime? Olha, nós pedimos desculpas, né, aos irmãos, porque de uma maneira direta ou indireta nós todos estamos ligados a esse assunto. E é um assunto assim extremamente traumático para todos nós, né? Então as palavras que nós vamos tentar trazer ou traduzir, elas não podem ser tomadas como inexoráveis ou inflexíveis, né? Para cada caso é um quadro totalmente distinto, diferente. Nós precisamos perceber assim: não existe erros nos projetos de Deus. Quando nós lemos os livros de Chico Xavier, de Emmanuel, André Luiz, de Divaldo Pereira Franco, a gente percebe que
quando a espiritualidade faz um projeto de assistência a alguém nas zonas umbralinas, um projeto de reencarnação de alguém, um projeto de difusão de um novo conhecimento, esse projeto não dá errado. Interessante. Porque os planejamentos que dão errado são os nossos, os dos homens aqui na Terra. Porque existem tantas sequelas, tantas entraves, tantas coisas no meio do caminho que efetivamente nós erramos e os projetos às vezes param no meio do caminho. Mas os projetos de Deus não. Os projetos do Espírito Superior não. Então, nós poderíamos dizer assim, não, de jeito nenhum. Ninguém tem projeto para suicidar. Ninguém tem projeto nem para desencarnar antes da hora. Agora, existem tendências. Nós reconhecemos essas tendências. É como você deixar uma criancinha de 1 ano de idade que começou a andar agora e ele começa a correr, o papai e a mamãe já começam a correr atrás dele, por quê? Ele torce para não cair, mas a gente sabe que existe uma chance. Então o papai e a mamãe correm atrás para tentar segurar, não é verdade? Então, o espírito que tem esta provação, ele precisa tirar a cabeça daquele momento de dor que ele passa. Ele precisa tirar a sua intimidade daquela vida material que o ofusca, que o oprime, e levar a sua mente para o futuro. Pensar em espiritualidade, pensar em Deus, pensar na sua vitória espiritual. E todos nós somos capazes. Todos nós somos capazes. Basta que muitas vezes consigamos vencer aquele momento mais árduo da provação. Mas todos nós somos sim capazes. E todos seremos anjos. São palavras de Jesus. Tá bem? Que maravilha, Wagner. Gostaria de te agradecer muito, né, por esse momento, né, e gostaria de, em nome da Fraternidade Espírita Irmão Oceano, agradecer por essa oportunidade de tocar nesse tema. Nós é que agradecemos a oportunidade, a paciência de nossos irmãos. Que Deus nos abençoe. É isso, então nós vamos terminar aqui esse nosso vídeo, né? Agradecendo a vocês aí pela audiência e voltando no próximo vídeo para tratar do tema da virtude. Não perca, até lá!